Bom dia, gente! Desculpa a demora, tá? Mas a gente já vai começar a nossa aula. A gente ainda tá em Física 2, Eletricidade. A gente vai fazer algumas questões de apostila com um pouco de teoria, tá? Vocês ainda estão com alguma dúvida em relação ao que a gente já falou, do que está sendo feito, da matéria, do conteúdo? Como é que tá? Assim, como é que vocês estão em relação a essa matéria? Como fica quando vocês estão estudando sozinhos? Então essa é tranquilo, né? Não, que bom, porque normalmente essa parte de circuito, por exemplo, a gente fez na outra aula, a gente viu associação em série, associação em paralelo, e a gente depois viu um circuito que a gente faz as duas associações, tá? Então, normalmente, a gente vê que os alunos têm mais dificuldade nisso, no sentido de corrente, potencial, os pontos, tudo isso, entendeu? Mas como vocês falaram que tá tranquilo, vou seguir, tá bom? E fazendo os exercícios da apostila hoje. Hoje a gente vai ver potência, a gente vai ver que a gente tem várias fórmulas para potência, e o Enem pode cobrar quantas fórmulas ela quiser, a UERJ também, a gente vai ver exemplos aqui também da UERJ, que vocês vão perceber isso. A fórmula da potência é uma, porém a gente pode calcular de várias formas, tá bom? Antes de tudo, deixa eu falar, professora, o que é potência? A formulazinha, eu acho que inclusive eu cheguei a dar, ela se resume nisso daqui, ó. Energia sobre o tempo. A potência é como se ela fosse uma taxa do quanto de energia que ela vai consumir ou de quanto que ela vai fornecer. Uma bateria pode fornecer para um circuito qualquer. Só que isso está relacionado ao intervalo de tempo, tá bom? Ou seja, a potência é uma taxa. Vai consumir e vai fornecer com um determinado intervalo de tempo. Sempre que eu falar assim de taxa, lembra igual eu falei da aceleração. Lá de Física 1, a aceleração também é uma taxa. Só que ela já pode ser uma taxa fixa ou não, tá bom? Aqui na potência, a gente vai ver também que ela não vai ser, dependendo do circuito, não vai ser uma taxa fixa. Só como eu falei que a potência é igual a energia sobre o tempo, a gente tem que lembrar um detalhe importante. Qual é a outra unidade que a gente tem de energia que a gente já estudou? Trabalho, porque trabalho é igual a energia. O trabalho, eu estou estudando o quanto de energia que eu preciso transferir para o corpo para eu realizar algum tipo de movimento, tá bom? Seja lá qual for ele. E isso inclui, lembrando, essa definição de trabalho a gente vai saber lá em Física 1, a gente traz para Física 2, tá? E isso vale para as cargas elétricas, por isso que aqui na Física 2 a gente também vai estudar trabalho, tá bom? Porque muita gente ainda não viu isso nem em Física 1, aí fica um pouco mais complicado de entender na Física 2, tá bom? Agora que eu tô vendo aqui as mensagens de vocês, tá tranquilo? Tá tranquilo também? Tá indo? Eu não sei se esse tá indo é bom, Ana Luísa, mas vou entender que você está entendendo, que você está conseguindo entender. É bom? Ótimo, então. Então a gente vai continuar, olha só. A potência é igual a energia sobre o tempo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, energia é trabalho. Então eu posso muito bem vir aqui, ó. Já vou separar aqui. Que potência é igual ao trabalho
sobre o intervalo de tempo. Só que a gente viu na eletrostática como a gente calcula também o trabalho. E eu vou fazendo aos poucos, tá bom? Se eu sei que o trabalho, ele vale Q vezes U, aqui eu só vou repetindo, tá? Eu posso jogar, não é a mesma coisa? É isso que às vezes vocês não entendem. Quando eu faço algumas manipulações de umas fórmulas, por exemplo, trabalho é igual a energia. Então eu posso vir aqui e substituir na fórmula energia por trabalho. Foi o que eu fiz. Só que eu também sei a fórmula do trabalho. Eu vim aqui, que é Q vezes U, tá? Então eu peguei isso daqui e coloquei no lugar disso daqui, que é Q vezes U, tá bom? Quem tiver mais atento, quem tiver mais afiado, vai perceber o seguinte. Que aqui, ó, Q sobre tempo é a mesma coisa que corrente. Se você pegar só essa parte aqui, ó, isso daqui, Q sobre T, é igual a corrente. A gente colocou, eu não sei se foi semana passada ou semana retrasada, mas a gente viu isso sobre corrente, tá bom? A gente sempre vai estar vendo isso. Então eu posso pegar e substituir. A gente quer bem que dar uma compactada nessa fórmula, tá? Então, Q sobre T é I, então a gente pode vir aqui e substituir, ó. Aí a gente chegou aqui, que potência é igual a I vezes U. Aí a gente tem que lembrar, potência, a unidade da potência em watts, a corrente em ampere e U em volts, tá bom? Não pode esquecer das unidades. Ao longo de todas as aulas eu vou sempre estar tentando lembrar vocês como que a gente trabalha as unidades, tá bom? Porque eu sei que isso é uma coisa complicada para vocês, tá bom? E também é importante para a prova, porque a gente perde questões nos concursos, nos vestibulares, também por causa de unidade. Eu acho que eu já falei para vocês o que eu passei no meu exame discursivo da UERJ, que eu peguei todas as questões e eu passei todas elas para o Sistema Internacional, sendo que não estava me pedindo isso. E eu fiz isso em todas que não me pediram. Tipo, eu quase perdi as minhas questões por conta disso. Por isso que eu sempre falo pra vocês que isso sim é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário de vocês. Não, né? Conseguiram compreender essa parte? Essa parte é fundamental. Porque daqui a gente vai tirar muita fórmula, tá? Vocês viram que de uma... Porque essa aqui é a mesma coisa. Eu só mudei o look dela, digamos assim, tá? Só mudei o look dela. Mas isso aqui é a mesma coisa. Eu só mudei mesmo de verdade a cara toda quando eu cheguei nisso daqui, tá? Gente, foi... Eu preciso que vocês respondam, tá bom? Pra gente poder continuar. Alexa, Isabelle, Ana Luísa, foi? Escreve, por favor, as unidades. Ah, sim, tá bom. Vamos lá. Posso escrever no final? Ou já tem nos slides? Sim, eu posso fazer só... Na verdade, em vez de eu fazer a aula toda nos slides, porque a aula teórica está aqui para vocês. Vamos fazer, então, um formuláriozinho com as fórmulas, tá? E as unidades, ok? Mas as outras aulas, se vocês perceberem, todos os slides que eu fiz, que eu coloquei forma, eu coloquei lá as unidades. Coloquei lá um código, o que quer dizer cada letra e a unidade dela, tá bom?
Então, vamos seguir, então. Vamos fazer um exemplo? Vou escrever aqui do lado. Justamente um exemplo que a gente vai usar isso. Deixa eu só ver como é que tá no quadro pra vocês. Tá direitinho? Tá, ok. Vou desenhar aqui um circuito. Vai ser um circuito bem simples, só pra vocês aprenderem a aplicar isso daqui, tá bom? A parte do trabalho e energia. Vitória, trabalho é energia, tá bom? Gente, só que na física a gente tem energia térmica, a gente tem energia elétrica, a gente tem todo quanto é tipo de energia. Só que potência sempre é energia sobre tempo. Seja lá qual for a potência que você calcular, potência elétrica, a potência térmica, seja lá qual for. Só que como a gente está na física 2, a gente está estudando eletricidade, quando a gente fala de potência elétrica, a gente está falando de energia sobre tempo, energia elétrica sobre o tempo. Só que energia, a gente sabe que é trabalho. A unidade de energia é em joule. Só que o trabalho, a unidade do trabalho também é em joule. A gente calcula o trabalho assim, ó. Q vezes U. O trabalho de uma força elétrica de uma carga, tá? A gente já viu isso nas outras aulas, ok? A gente calcula o trabalho assim. Q vezes U é trabalho. Sendo que a unidade do trabalho, juntando a unidade de Q com U, que é a multiplicação deles, dá em joule, tá bom? Por isso que você viu, energia é trabalho. Trabalho é energia. Tudo bem, Vitória? Vou te aguardar para ver se você entendeu. Agora você entendeu. Ótimo. O resto, gente, o que eu fiz foi ir substituindo o que é um valor, o que é uma variável em outra, por exemplo. Q sobre T, eu sei que Q sobre T é o I. O I é a corrente. Então, eu peguei e substituí a corrente no lugar disso. Aí a gente chegou nisso. Tudo bem para vocês? Vou desenhar aqui o circuito, enquanto vocês falam se estão com dúvidas ou não. Escrever um pouquinho maior para vocês. Vamos lá. Eu coloquei aqui um circuito. Se não estiver dando pra ver, vocês me falam, tá? Mas eu acho que tá dando sim. A gente tem um circuito, tá bom?
Aqui são os terminais. Aqui é onde a gente tem uma fonte de voltagem, tá bom? Toda vez que vocês verem esse desenho, gravem bem isso, esses pequenos detalhes, tá bom? Aqui é onde a gente tem uma fonte de voltagem, tá bom? E essa fonte de voltagem, ela permite a passagem da corrente. A gente só tem corrente elétrica quando a gente tem essa fonte de voltagem. Como assim, professora? Quando a gente tem essa fonte de voltagem, a gente tem uma DDP. A gente tem uma diferença de potencial. Aí sim a gente tem a presença da corrente. Tá ok? Gravem bem isso. Sendo que esse polo aqui, ó. Na verdade, esses dois traços representam um polo, né? Esse polo aqui representa o polo positivo, tá? E esse daqui representa o polo negativo. Tudo bem? Vamos lá. Os elétrons normalmente fazem o quê? Esse trajeto aqui, do menor potencial para o de maior. Só que eu já falei, a gente sempre vai usar o sentido contrário, o sentido convencional, que é quando a corrente vai fazer esse trajeto aqui, ó. Tá bom? A corrente vai fazer esse trajeto, exatamente esse. Saindo do polo de maior potencial para o de menor. Aí aqui a gente tem a fonte de voltagem. A fonte de voltagem é o nosso U, tá bom? O nosso U, que é a tensão, a fonte de voltagem, DDP, é medido em volts, que é representado pela letra V. Já tá aqui no cantinho, 20 volts. Isso é o que a bateria, tá? Essa fonte de voltagem está fornecendo para o circuito, tá? A corrente está andando, vai chegar aqui, a gente encontrou um resistor, tá? Nesse momento aqui, por enquanto, a gente realmente não vai precisar de estudar esse resistor, o valor dele, tá bom? A gente quer só trabalhar aqui com a potência, com a corrente e com a nossa tensão. Só que a gente tem a corrente que passa, essa corrente aqui, ó, esse fluxo aqui de elétrons. O valor dessa corrente é igual a 4 amperes, tá bom? A gente tem o U e a gente tem a corrente. E a gente quer estudar, a gente quer descobrir a potência, tá bom? Com esses dois dados aqui, tem como a gente achar a potência? Quero que vocês me respondam isso, com esses dois dados, com a unidade a fonte de voltagem e com a corrente elétrica, tem como eu achar a potência? Sim, não tem? A gente acabou de ver. A gente jogando nessa fórmula aqui, certo? Então vamos lá. Eu acho que ainda dá para escrever mais um pouco, né, gente? Vamos lá. Potência é igual I vezes U. O I vale 4 e o U vale 20. Então, você tem que a potência é igual a 4 vezes 20, que vai valer 80. Só que 80 watts, tá? Aí a gente coloca o dado, não pode esquecer disso. Tranquilo? Viu? Conseguiram ver como que isso é tranquilo? Certo? Tranquilo, né? Agora vai chegar a parte que vocês sempre se confundem. Mas, gente, é que vocês vão ver, ué, mas a gente não calcula a potência assim, igual a gente fez agora? Sim, só que a gente também pode fazer a mesma coisa com as outras fórmulas. A gente vai poder ficar jogando nessa fórmula aqui, igual a gente pegou os dados e ficou jogando nessa, agora a gente vai pegar e vai jogar nessa, tá bom? Vou sair um pouquinho da frente para vocês copiarem, tirarem print, e aí eu apago tudo e já escrevo de novo. Já deu tempo, né? Tirar um print no Enem. Pede potencial disso ou só da resistência. Vamos lá, Tamires. Ele pode pedir tudo pra você.
A gente vai fazer uma questão da UERJ aqui que você vai usar tanto essa quanto uma outra forma, tá bom? Porque, gente, o circuito, você tem a bateria que vai estar fornecendo essa voltagem, tá bom? E ela pode também, isso vai, vamos lá, por partes, que eu já ia pular aqui várias etapas para vocês. A gente chama a bateria que está fornecendo uma fonte de voltagem, tá bom? A gente tem como calcular essa potência, com essa bateria fornece isso, porque a gente tem o dado da corrente. Mas, exemplo, esse resistor aqui, ó, quando a corrente passa por ele, ele dá uma esquentada, porque as moléculas se agitam. Tá? Ele dá uma leve esquentada, tá bom? Aí se for uma lâmpada, aí ela acende, ok? Só que ele vai dissipar uma potência, tá bom? Ele vai uma parte consumir, outra parte ele vai dissipar, ou seja, eu também posso calcular a potência sim de um resistor. Nesse exemplo aqui, a gente fez só aqui da bateria, usando a fonte de voltagem dela, tá bom? Foi, Vitória? O lado direito não tá aparecendo. Ah, tá, já foi resolvido. Ó, já me falaram que tiraram, eu vou apagar. Ah, foi a Tamires que me perguntou, né? Foi, Tamires, o que eu falei pra você em relação a isso? Gente, quem for fazer o ERG, cara, fica muito atento a isso. Tem que ficar atento se o circuito está em série, porque aí se o circuito estiver em série, cada resistor tem a sua tensão, tá? Aí se pedir para calcular a potência usando isso daqui, você tem que ficar atento que o U em cada resistor vai ser diferente se tiver em série, tá? Não caia nessa de que, porque tá em série, o U vai ser tudo igual. Não é assim, tá? Então, fique bem atento. Bom, já vou apagar. Vamos lá? Relembrando, pra gente entrar agora em outro assunto. Outro assunto não, né? Outro tópico. A gente viu na primeira lei de Ohm que U é igual a R vezes I. Isso é a primeira lei de Ohm, tá?
gente pode pegar isso daqui e jogar na fórmula da potência, sendo que potência é igual a U vezes I, tá? Agora, olha só. Se U vezes I é igual a potência e U é igual a RI, eu posso pegar isso tudo aqui e colocar aqui, não posso? Vai dar no mesmo, não tá igual? Então, a gente vai ter que a potência, ela vai ser igual o RI, que é o U que tá aqui, vezes o I. Sendo que I vezes I é o quê? I ao quadrado. Então, você tem que a potência vai ser RI ao quadrado. Foi? Conseguiram compreender isso? Essa é uma das a outra forma que a gente tem de calcular uma potência. A maioria das vezes você sempre vai usar isso sempre em relação ao resistor, quando pedir para saber a potência do resistor, a potência que está dissipando, tudo isso, tá bom? Ou a energia que ele vai estar consumindo, que aí você sabe que a energia é igual a potência vezes o tempo, tem tudo isso, tá ok? Agora a gente vai ver a outra forma. Por quê? Eu sei que aqui, olhando para cá, para a primeira lei de Ohm, eu posso também achar a corrente. Como? Fazendo, deixa eu olhar se ainda dá para escrever um pouquinho aqui, dá. Fazendo I igual. Gente, isso daqui é equação matemática, tá? Não tem nada de mais aqui. Estou isolando uma variável. I igual a U sobre R. Então, se eu tenho I igual a U sobre R, eu não posso pegar isso daqui e colocar aqui no lugar do I? Posso, não posso? Só que eu já vou ter uma outra fórmula. Qual? Vou até separar aqui, ó. Qual que eu vou ter? Potência igual. U a gente deixa, a gente só vai substituir a corrente. Vai ser U igual. Não, U vezes. U vezes U sobre R, porque o I é igual a U sobre R. Vamos lá, a gente tem multiplicação de duas frações, porque aqui é como se tivesse um embaixo, normal. U vezes U é U ao quadrado. Então, tem que a potência vai ser igual U ao quadrado sobre R. Foi, gente? Viu? A gente tem 3 formas de calcular a mesma grandeza. Tá bom? Vou escrever mais embaixo, que aí eu faço... Vou escrever a mesma coisa que estava escrito antes, tá? Mesma forma. Tranquilo até aqui em relação a isso? Tá, não tá? Deixa eu ver a hora com vocês. Eu vou usar só esse lado aqui. Eu não vou dividir ele
em 3 aqui. Isso aqui só vai poder ficar agora com 1. Agora a gente vai estudar, a gente vai resolver exemplos para utilizar essas fórmulas, tá? Agora a gente vai aprender o que é um curto-circuito. Como que a gente vai observar isso? Como que a gente vai observar isso dentro de um circuito, tá ok? Vocês querem fazer o exemplo antes? Porque as fórmulas já estão aqui, a gente tem como olhar. Que vocês funcionam assim, né? Pode ser? Então vamos lá, fazer o exemplo. Um outro circuito. O circuito vai ser o mesmo circuito que a gente desenhou antes. O formato só, tá? Eu só vou mudar o lugar do resistor. Eu vou mudar o lugar do resistor. O outro resistor, ele estava aqui. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou também mudar o valor da fonte de voltagem. O valor que eu vou colocar da fonte de voltagem vai ser 600 volts. Vou colocar um valor do resistor, que vai ser de 20. ohms. E eu quero saber agora a potência consumida por esse resistor. Gente, não é porque eu não desenhei a corrente que não tem a corrente aqui, tá? Se eu tenho uma fonte de DDP, eu estou tendo a passagem da corrente. Tá bom? Eu tenho sim a passagem da corrente, porque eu tenho já a fonte de voltagem. Tranquilo? E aí, eu tenho como calcular a potência consumida por esse resistor? Tenho como? Qual forma que eu vou usar? Essa ou essa? De acordo com os dados que eu tenho aqui. O que vocês acham? A primeira ou a segunda? Segunda, ok? Para todo mundo isso? Ok para todo mundo, né? Então vamos lá. Quero saber a potência consumida, já que é a segunda. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Vamos lá, quem é U? 600. 600 ao quadrado é igual a 600 vezes 600, tá? Sobre o valor de R que a gente tem, que é 20.
Tranquilo? Eu só vou simplificar, ó. Peguei esse 600 aqui. Tanto faz esse ou esse, gente. Cortei esse 0 com esse. Aí ficou 60 sobre 20 vezes 600. Só que 60 sobre 20, a gente também tem como simplificar. Vou até colocar outra cor aqui em cima. 60 sobre 20, sobre 2, na verdade, né? Porque eu simplifiquei o 0. 60 sobre 2, a gente tem como simplificar. 60 dividido por 2 dá 30 pra gente. Tá? Então, a gente tem que a potência é igual a 600 vezes 60 dividido por 2 deu 30. Só que 30 vezes 600 dá 18.000. Com qual unidade? 18.000 watts. Tranquilo? Bom, agora vocês estão conseguindo já observar qual forma que é melhor para usar em cada caso. É isso que eu queria de vocês. Tranquilo? Ok. Vamos lá, vamos melhorar isso daqui. E se tivesse passando uma corrente aqui? Deixa eu pensar um valor para essa corrente. Se tivesse passando uma corrente de 5 amperes aqui e pedisse para calcular a potência fornecida ao circuito, qual que vocês iam colocar aqui? Mas eu não quero saber a potência dissipada por esse circuito. Eu quero por todo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque se tivesse mais de um resistor aqui e pedisse a potência total, vocês iam ter que fazer a REC, calcular a resistência equivalente, para colocar o valor na fórmula, tá bom? Por isso que eu tô falando, presta bem atenção. Se eu tô falando que eu quero saber qual a potência que é toda, total, a gente tem que se ligar. Por quê? Se tiver mais de um resistor, eu tenho que colocar na fórmula resistência equivalente quando a gente se tratar disso, tá bom? A gente tem a nossa outra fórmula, lembra? Quando a gente está falando de uma bateria, quando a gente está falando de corrente, quando a gente está falando de resistência. Tem a primeira que serviu para tudo isso. Qual foi? Potência igual a U vezes I, não foi? Essa não foi a primeira? Não, U igual a RI, a gente não calcula a potência, tá bom? A gente está falando da potência. Isso, muito bom. Isso ajuda vocês, isso que você acabou de fazer, Camila, é muito bom, porque aí você está observando. Você falou uma e você olhou assim, não, essa eu não tenho como calcular a potência. Isso é ótimo, tá bom? Mas essa daqui eu tenho como calcular, não tenho? Porque eu tenho a fonte de voltagem e o valor da corrente. Então é só fazer assim, ó, potência é igual U. Esse U, como eu tô falando de potência total, eu tô falando de 600 volts, que é o que a bateria está fornecendo para o circuito. Vezes o I. Qual é o valor de I? Eu escolhi aqui aleatoriamente, tá? Só para dar exemplo. Vezes 5. Então, eu tenho que a potência ela é igual a 3.000 watts, tá bom? Foi?
pedindo essa é para potência total. Sim, Tamires, exatamente. Só que quando você fala em potência total, por exemplo, aí você tem que lembrar, o U não pode ser o U que é em cada resistor, tem que ser o U que a bateria está fornecendo, tá bom? É isso que você tem que pensar. Só que potência é igual U vezes I. Aí, mesma coisa vale para a corrente. Quando você for pensar na corrente, você tem que pensar o seguinte, tem que ser a corrente que está saindo desse polo aqui, tá bom? É a corrente que vai entrar no primeiro resistor. Porque no caso de um resistor em série, você vai ver que um resistor vai ficar com um valor de corrente, porque em série a corrente se divide, e o outro valor vai ter isso. Vai ter outro valor para a corrente dele. Foi? Tranquilo, né? Vou sair da frente para vocês tirarem o print de vocês. Vamos lá? Agora sim a gente pode entrar em curto-circuito, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo não, né? Vou colocar uma amostra de como que vocês sempre vão ver um circuito
que vai estar em curto-circuito, tá bom? Mas primeiro eu vou colocar aqui o que é, quando que vocês vão ver, tá? Isso daqui ocorre quando a minha DDP ela é igual a 0, tá bom? Só que aí a gente tem uma consequência. Qual a consequência que vai ser? Quando o meu DDP é igual a 0, quando a minha fonte de voltagem não tem esse valor de DDP, isso quer dizer o quê? Que eu não vou ter a passagem da corrente, tá ok? Quando eu tenho U igual a 0, eu vou ter também que a minha corrente ela vai ser igual a 0, eu não vou ter passagem da corrente, tá bom? Vou desenhar uma aqui. Vou colocar os valores aqui dos resistores, tá? Cara, não se assuste quando aparecer um circuito assim, gente. O circuito, ele sempre vai mudar o look dele, igual eu falei pra vocês no início da aula. Tá? Vocês têm que estar muito preparados pra isso. Aqui é 10. Aqui é 8. Aqui tem um outro resistor também. Aqui é 16. Deixa eu fazer a bateria para vocês. Vamos lá. Curto-circuito, eu já falei que é quando a gente vai ter a nossa DDP igual a 0, tá bom? O que é isso, DDP igual a 0? A corrente não vai passar nesse local, se não tiver, tá bom? Mas quando que a nossa DDP é igual a 0? Quando a gente tem potenciais iguais no mesmo ponto. Por exemplo, a gente tem dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Só que a gente já falou que essa DDP ela é igual ao potencial elétrico num ponto e o potencial elétrico no outro. Se forem iguais, na hora de fazer V1 menos V2, vai dar 0, tá bom? É isso que a gente precisa entender. Agora, voltando para cá. A primeira coisa que você tem que olhar no circuito é a fonte de voltagem. Onde que está essa fonte de voltagem? É nesses terminais aqui, tá bom? Aí você tem um polo positivo, você tem um polo negativo, ok? E a nossa corrente está assim, ó.
ok? Só que a gente tem vários pontos aqui nesse circuito. A nossa corrente, ela tá assim, né? Quando chega aqui, ó, a gente tem o que a gente chama de nó, tá bom? Por exemplo, aqui é A, né? Nosso potencial no A e o nosso potencial no B. Toda vez que você estiver num caminho assim no circuito e entre dois pontos não tiver nenhum resistor, o potencial dele nesse ponto é igual ao potencial que está nesse, tá bom? Por exemplo, saí daqui e andei até aqui. Daqui até aqui eu não tenho nenhum resistor, aí aqui eu tenho um nó. Então o potencial aqui também é a mesma coisa. Isso daqui vocês entenderam? Isso que eu falei sobre quando não tem nenhum resistor no caminho, o potencial aqui e aqui são iguais, né? Tranquilo? O circuito sempre estará em paralelo. Às vezes pode não estar, gente, tá bom? Vocês não precisam ficar preocupados de que sempre vai estar em paralelo. Você tem que se preocupar e identificar quando que vai estar e quando não vai estar. Os casos junto para vocês saberem fazer. Resistência equivalente de cada caso, tá bom? A gente vai ver pontos de Wheatstone e a gente vai ver isso, exatamente isso que você está falando, tá bom? Continuando. Por exemplo, a minha corrente ela pode vir para cá e ela pode vir para cá. Dica, escolhe um caminho livre, o que não vai ter nenhum resistor. Se eu escolher esse caminho aqui que está livre, tem algum resistor aqui? Não tem. Então, aqui também vai ser A, tá bom? Aí eu posso escolher esse caminho ou esse caminho. O que eu falei? Escolha sempre o que estiver livre. Se eu escolher esse daqui, aqui não tem nenhum resistor, então aqui também é A. Ou seja, se aqui é A e aqui é A, o potencial aqui tem o mesmo valor e aqui também tem o mesmo valor. Então, meu U, a minha diferença, vai ser zero. Então, aqui não vai passar corrente, tá bom? Então, eu posso descartar esse lado. Tranquilo? Isso que eu falei? Compreenderam isso? É por isso que eu falei, para não ter a preocupação de, nesse caso, você ver se está em série, se está em paralelo. Tá bom? Ana Luísa foi, Tamires. Gente, todo mundo compreendeu isso? Vou repetir, Ana Júlia. Olha só. A primeira coisa que você tem que olhar para o seu circuito é onde está a sua fonte de voltagem, que é nesses terminais aqui. Você tem o polo A, você tem o polo B. O maior é sempre o positivo e esse menor é o negativo. O nosso sentido da corrente é o convencional, que sai do polo positivo. Então tá exatamente assim, tá bom? Só que todo circuito você tem o que a gente chama de nós, que é isso daqui, ó, são os pontos. Nesses pontos você tem o potencial elétrico, tá bom? Que é quando a gente consegue calcular DDP em cada resistor. Vamos lá. Só que todo circuito é assim. Se você está no caminho, passando pelo circuito, e de um ponto até outro não tem nenhum resistor, o potencial naquele ponto vai ser o mesmo. Por exemplo, aqui não é A? Andou daqui até aqui. Aqui também é A. Por quê? Aqui não tem nenhum resistor. Tudo bem? Aí cheguei aqui. A minha corrente ela pode fazer isso ou isso. Mas se a minha corrente fizer isso daqui, nesse caminho aqui eu não tenho resistor. Tá bom? Então, nesse ponto aqui também vai ter que ser A. Agora ela pode fazer isso e isso. Mas se ela fazer isso daqui, aqui também vai ter que ser A. Tá bom? A corrente escolhe o caminho mais fácil? Não, a corrente ela pode fazer isso ou isso. Eu tô falando de escolher o caminho mais fácil para ver a questão da DDP. Tá? O caminho mais fácil é quando você não tiver o resistor, o caminho livre.
Foi, Alexa. Tá bom, então, vou continuar. Quando você tem, por exemplo, esse resistor aqui, 80, a corrente poderia vir aqui, certo? Só que olha só, nesses dois pontos aqui, A e aqui é A. A DDP aqui é 0. Então, se a DDP é 0, não vai passar corrente. Então, a gente tem um curto-circuito. Tranquilo? Então, aqui não vai passar corrente, esse lado aqui do circuito não vai servir em nada pra mim. Tá bom? Foi, Ana Júlia? Agora, olha pro outro lado. Aqui o potencial é B. Andei até aqui. Já tem um nó. Não tem nenhum resistor. Então, aqui é B. Foi. A corrente pode passar aqui e aqui. Só que para achar DDP, eu vou escolher esse caminho aqui. Então, aqui também é B. Certo? Agora, eu vou escolher esse caminho aqui. Aqui também é B, porque eu não tenho um resistor. A DDP, aqui, ó, eu tô olhando para cá. Se aqui é B e aqui é B, eu vou ter o mesmo valor. Então, B menos B vai dar 0. Então, eu não vou ter corrente aqui. Quando meu U é igual a 0 e meu E é igual a 0, eu tenho um curto-circuito. Tá bom? Então, eu posso descartar esse lado e esse daqui. Foi? Isso é quando a gente tem um curto-circuito, tá bom? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vai ter circuito que vocês não vão entender às vezes por que vai dar 0. Alguma parte vai dar 0 por conta disso. Que é quando você vai ter o potencial igual nos pontos. Que aí quando você fazer um menos o outro vai dar 0. Tranquilo essa parte, gente? Foi pra todo mundo? Sim, né? Então, agora a gente pode falar de ponte, que vocês também têm medo. Ponte, nosso desenho é bem maior. Vamos lá, o que é isso, professora? É um circuito também, um circuito diferente do que vocês já viram. Só que o que acontece? Você vai ter 4 resistores dentro desse circuito. Vão estar 2 em séries, um com o outro, mas esses 2 em paralelos com outros 2. Vou desenhar, tá bom? Só que um desses resistores você não sabe o valor. Ele é variável. Você sempre vai ver isso no seu circuito. Tá bom? Ou seja, tá lá com o circuito na sua prova. Tem 4 resistores. Um é variável. Você vai ver que um está em série com o outro e esses 2 que estão em série estão em paralelo com outros 2. Tá bom? E a gente tem a DDP igual a 0 entre 2 pontos dessa parte que está os 4 resistores. Tá bom? Essa parte, quando a DDP é igual a 0 nesses 2 pontos, é a chave dessa matéria, desse tópico aqui da ponte. Por quê? Porque eu posso falar assim, a corrente não passa entre esses pontos. Ou seja, se a corrente não passa, meu U é igual a 0, tá bom? Eu posso falar no enunciado que meu potencial elétrico é igual no ponto A e no ponto B,
Eles podem até usar ponto X e ponto Y, tá bom? Aí você sabe que U é igual a zero. Então, se U é igual a zero, a corrente vai ser zero. Aí eu posso falar também que a minha fonte de voltagem é zero. Meu U é igual a zero, tá? Esse é o ponto-chave porque eu posso brincar com isso. Eu posso ter 3 formas no meu enunciado. E eu preciso saber todas elas para a gente poder saber se realmente é um caso de ponte. Tá ok? Dá uma copiada nesse circuito, porque esse daqui ele é maior, demora, tá bom? Para poder fazer esse daqui da ponte. Dá um print, tira foto da tela. Enquanto isso eu vou fazendo outro circuito.
vamos lá. Você tem dois resistores em série e esses dois vão estar em paralelos. Olha só. A corrente ela sai daqui, certo? Vou sempre desenhar para vocês o polo. Eu tenho o polo positivo e tenho o polo negativo, tá? A corrente sai aqui. Chega que ela divide, certo? Então eu tenho R3 e R4 estão em série e RX e R2 estão em série, mas esses dois em paralelo com esses dois. E aqui você tem ponto A e o ponto B. É nesse ponto aqui que o meu U é igual a zero. A gente tem aqui o que a gente chama o galvômetro, que ele é representado pela letra G, tá bom? Nos slides eu vou colocar direitinho pra vocês, porque normalmente você vê ele fazendo um formato de um losango, tá bom? E ele fica no meio, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem o ponto A, ponto B, eu tenho o potencial aqui, o potencial aqui, A e B, tá bom? Exatamente aqui, o meu U é igual a zero, tá bom? Eu não tenho a passagem da corrente. Tudo bem? E eu tenho um resistor variável, que eu não sei o valor. Eu tenho R2, R3 e R4. Toda vez que tiver essa situação, essa equação aqui, ela vai começar a valer. Que é quando você tem Rx vezes R4 igual R2 vezes R3. Ou seja, professora, você está falando que quando eu tiver 4 resistores, com esse caso aqui, e entre dois pontos, eu não vou ter a passagem da corrente elétrica, a senhora está me falando que vale eu fazer essa multiplicação em X? Sim, vale, tá bom? Só você tem que ter cuidado para prestar atenção se aqui vai ser zero, tá? Isso aqui só vale para esses casos. 4 resistores, aqui zero. Um vai ser variável, tá bom? E aí não vai ter a passagem da corrente, aí vale isso daqui, tá? Rx vezes R4, R2 vezes R3. Não se apegue onde está R1, R2, R3, Rx, tá bom? Se apegue no seguinte, vai multiplicar cruzado, tá bom? Porque posso mudar o lugar desses resistores, tá bom? Por exemplo, se eu colocar R2 aqui e o Rx aqui, isso pode acabar mudando, tá bom? Tranquilo? Conseguiu entender quando é que você vai ter um caso de ponte? Preciso que vocês respondam, tá? Para eu começar a colocar os valores aqui dos resistores. E aí a gente faz esse exemplo. Não, gente, a questão não vai falar que é ponte. O enunciado de nenhum concurso vai fazer isso com vocês. Vocês sempre vão ter que observar. Se você tem 4 resistores, se tá tendo a passagem da corrente elétrica entre o ponto que ele está falando, aí se não tiver essa passagem e você tem 4 resistores, sendo que um é variável, aí sim você tem o que é ponte. Ana Luísa, me fala exatamente o que você não entendeu. A última parte, a parte que eu coloquei a equação. Isso. Tá, olha só. No circuito, quando aparecer na prova de vocês, o que vocês vão ver é que esse Rx vai sempre aparecer assim. Mais R2, R3, R4 vai aparecer os valores atribuídos a ele, tá bom? Ou seja, eu quero saber esse valor. Só que quando você tem 4 resistores, tá?
que você tem esses dois pontos, o que vai acontecer? Você vai ter que multiplicar cruzado. O que é multiplicar cruzado, gente? Multiplicar em x, igual vocês já fazem na matemática, tá? Rx com R4, R2 com R3, tá bom? Esse multiplicado com esse é igual a esse multiplicado com esse, tá bom? Nos livros, na apostila, vocês vão encontrar a demonstração, tudo isso, tá bom? Mas não precisa ficar se apegando à demonstração nesse caso, tá bom? Essa parte aqui foi, Ana Luísa? Tá bom, então. Aí agora, o que vocês precisam lembrar? De como o enunciado pode me falar, no caso que é ponte, tá bom? Na verdade, não é o enunciado que vai falar, vai ser o circuito. Você vai olhar para o circuito, vai ver, tá passando corrente? Potencial é igual nesses dois pontos, que aí meu U é igual a 0, não vai passar corrente, tá bom? Aí a gente vai ter a ponte. Foi, tô vendo aqui sem comentário de vocês, porque eu sei que isso é complicado mesmo, tá? Por enquanto, só a Ana Luísa que falou que não tinha entendido essa parte, né? Foi sim, foi. Agora eu vou colocar uns valores nesses resistores. Vamos lá. Eu tenho até um aqui pronto, que esse aqui é 60. O R4 é 120. Esse aqui é 90. E aqui a gente já tem a informação mais importante, que aqui é 0. E eu quero saber o valor de Rx. Como eu falei que vale esse daqui, o que a gente vai ter? Eu vou fazer aqui em cima, tá, gente? 120 vezes Rx igual 60 vezes 90. Agora vai fazer equação normal. Se vocês quiserem, vocês já podem vir aqui e cortar esse zero com esse zero, tá? Não tem importância. Eu não vou finalizar essa questão, eu só vou deixar aqui, ó, nesse ponto pra vocês. 60 vezes 90 sobre 120, tá? Eu só queria mostrar pra vocês o caso que vocês vão usar, como que vocês vão usar. Tranquilo? A gente ainda vai ter que entrar na apostila hoje, gente, que tem muita questão da apostila pra fazer. Foi todo mundo? Ana Luísa, Alexa, Tamires, Vitória. Tem bastante gente aqui hoje, tem 19 alunos. Ó, Álvaro, Ana Júlia. Eu confundo Ana Júlia com a Ana Luísa, sempre. Cassiane, Davi, Feló. Eu sempre fico em dúvida quem é esse aluno, porque eu realmente não lembro o nome dele. Foi pra todo mundo? Eu vou seguir, tá? A gente tá quase acabando essa parte. Então, vou apagar aqui. Na verdade, assim, a parte de ver outros formatos de circuito, a gente terminou. Porém, a gente vai ver os aparelhos de medição, tá? Que a gente tem que estudar. Gente, como é que tá até agora em relação a essa matéria? Já juntando com a aula de hoje, que eu já sei que a cabeça de vocês já está saindo fogo.
Já peço para vocês, quem tá com a apostila, já pega a apostila que a gente vai usar para fazer os próximos exercícios, tá? Eu selecionei, eu acho que do que tá na apostila, selecionei quase todos. Os que eu não selecionei é porque são questões de geradores. E eu vou dar geradores na outra semana. Deixa eu ver se tem mensagem de vocês. Eu acabei não olhando o chat. Ficou confusa, mas entenderam. Eu sei, gente, essa parte realmente vocês ficam confusos, tá? Mas assim que vocês copiarem, vocês forem fazendo exercício, vocês vão observar como que isso vai ficar, tá bom? Vamos lá, a gente agora vai ver vou colocar de laranja. Vai ficar bem melhor pra vocês. Vamos lá, a gente vai ver dois. O primeiro, o amperímetro, tá bom? O segundo, a gente vai ver o voltímetro, tá? O amperímetro, a gente vai medir a corrente elétrica. E o segundo, a gente vai medir a tensão elétrica, tá bom? O amperímetro sempre vai estar em série com o circuito, no circuito em relação a alguma coisa. E o voltímetro em paralelo. Professora, por quê? Gente, isso é fonte de vários estudos, tá bom? De experimentos, tá? Meu professor virava pra mim e falava assim, porque Deus quis. Isso vocês têm que aceitar, tá bom? O que eu preciso ver? Isso daqui, ó. Agora que já tá com outra, posso até escrever melhor. Vamos lá, o primeiro é o amperímetro que eu falei, né? O amperímetro, vocês sempre vão ver assim, ó. Letra A, sempre. Só que a gente tá no circuito, então, ó, você vai ver um resistor. Do lado desse resistor, em série com ele, você vai ver o amperímetro, tá bom?
Exatamente assim. Tranquilo? Para que serve um perímetro? Medir corrente, tá bom? E para ser eficaz, ele tem que estar em série com o resistor, ok? Tá de boa. 2. Voltímetro. Vocês sempre vão ver pela letra V. E ele sempre vai estar em paralelo. Como assim, professora? Você vai ter a entrada de um resistor. E o voltímetro sempre em paralelo com o resistor dentro do circuito, tá bom? Era isso que faltava da nossa parte teórica, ok? Gente, vamos lá, apostila, tá bom? Peguem a apostila de vocês para vocês poderem conseguir acompanhar. Vamos lá? Felipe. Ah, desculpa, eu sempre esqueço, é porque eu sempre vejo, eu fico com medo de perguntar. Então é Felipe, né? Tá bom. Gente, ó, apostila, página 75, questão 108. É isso mesmo. Tô dando um tempinho pra vocês pegarem a apostila de vocês, tá? Cara, pior que a minha... Sempre assim, né? A que eu tenho PDF nunca bate... Não, é a página 75, né? A que tá... A minha nunca bate com a impressa. As minhas páginas, não sei por quê. Estão vendo que logo na página 76 a gente tem um circuito, tá? Só que é pra quando a gente for estudar geradores, ok? Aí por isso que eu não fiz, eu não selecionei ela. Porém, a gente tem essa questão aqui, tá bom? Dê uma lida. Dê uma lida, que eu vou ler com vocês, tá? Porque eu sempre faço as questões aqui com vocês. Felipe, você saiu e entrou de novo, foi isso? Vou ler com vocês, tá? Só vou deixar logo apagado esse quadro, que aí a gente já, quando eu acabar, a gente já vem pro quadro.
Vamos lá. Eu só não lembro qual foi o ano dessa questão, mas na apostila de vocês tem, tá? Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Vamos lá, o que significa isso? Tensão versus corrente. Você tem todo o gráfico, você tem dois eixos, Y e X, tá? Um gráfico você tem uma grandeza, no outro você tem outra grandeza, tá bom? Nesse caso, a gente tem no X tensão e no Y a corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação, ou seja, não é um resistor ôhmico, tá bom? Por que não é resistor ôhmico? Porque quando não vale na relação que ele colocou no gráfico, que a gente tem de U igual a RI, ele não é ôhmico. Mas ele fez uma relação assim, ó. V igual a 10I mais I ao quadrado, tá bom? Isso significa que ele não é ôhmico, ele tem uma relação aqui, tá bom? Esse V é o U, você pode substituir e escrever assim, ó. U igual a 10I mais I ao quadrado. Tranquilo? Agora vamos lá. Após a análise do gráfico, concluiu ele... já foi essa parte. O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente é... Como assim, professora? Vamos lá. U é igual a 10I mais I ao quadrado. Essa foi a relação que ele fez. Só que a gente sabe que U é igual a RI. Lembra que na potência a gente ficou sempre jogando uma grandeza dentro da outra forma? É isso que a gente vai fazer. É um tipo de manipulação, coisa que o Enem adora. Vamos lá, eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui, ó, no valor desse U, tá bom? Se U é igual a RI, você vai ter RI igual a 10I mais I ao quadrado. Olha só, quando vocês forem refazer isso, vocês vão encontrar várias formas. Você vai ver as pessoas multiplicando tudo por I. Eu prefiro pegar e colocar em evidência, tá bom? Assim, ó, você tem o I vezes o R. Vou colocar o I na frente. Aqui, ó, você tem o I aqui e o I aqui. Então, fiz I vezes 10 vezes mais I, tá bom? Tranquilo. Tá todo mundo acompanhando o meu raciocínio? Vou considerar que sim. Como eu tenho I aqui, o I aqui tá multiplicando, eu posso simplificar, né? Então, eu achei minha relação. A minha relação vai ser R igual a 10 mais I. Olha só, as questões do Enem são todas interdisciplinares. Nesse caso aqui, como você está falando de gráfico, toda a construção de gráfico que a gente tem uma equação. Na equação, a gente tem uma variável que a gente vai substituindo aqui, tá bom? E acha o valor aqui e a gente constrói o gráfico. Provavelmente vocês já viram isso na função do primeiro grau, com o professor Luan, com o Rafael. Com certeza vocês já viram isso. Deixa eu só ver aqui se eu acompanhei mesmo isso que a gente está fazendo na apostila. Tranquilo? Eu preciso que vocês me respondam se vocês realmente entenderam isso, tá? Como a gente trata de construção de gráfico, olha só. O que eu vou fazer? Eu posso atribuir qualquer valor para a corrente e ver. Eu sempre começo com zero, né? Vou fazer assim, ó. I igual a zero.
for igual a 0, eu vou ter que a minha resistência vai ser 10 mais 0 vai ser igual a 10. Foi? Olha, eu não preciso nem continuar a fazer, porque se eu olhar no gráfico, vocês vão perceber que o único que começa no 10, na resistência igual a 10, onde a minha corrente é 0, é a letra D. É a minha letra D. Por quê? Fiz a construção do gráfico. Substituí a variável aqui, atribuí um valor qualquer, deu isso. Só que eu já vi gente achando que era a letra C, mas não tem como ser a letra C, porque se for a letra C, o R também teria que ser 0, e não é, tá bom? Mesma coisa vai ser na B. Na B é como se fosse constante, mas não é. Na C também. Tá? Nosso gabarito é letra B. Tranquilo? Foi, gente? Infelizmente, a gente vai ter que encerrar um pouco mais cedo, tá bom? Mas semana que vem a gente vai continuar com as nossas aulas. Vocês sempre me perguntam das listas, tá? Eu já falei o caso das listas. Eu tô, assim, ponderando o ERJ e Enem, né? Então, eu tenho que acompanhar as duas bancas, né? Por mais que às vezes a matéria e o conteúdo é parecido, a gente tem que selecionar bem as questões, tá? Por isso que às vezes eu tô vendo que se tem recado de vocês. Tô falando aqui e vendo se tem recado de vocês de dúvida. A gente tem que ver direitinho, selecionar as questões certas, tá bom? Porque é cada concurso, cada vestibular, cada concurso é cada concurso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não entendeu, vocês sabem que vocês já podem me perguntar, podem tirar dúvidas, tá? E é isso, espero que se tiverem dúvidas me procurem, ok? Beijo pra vocês, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.